A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós estamos dando início aos evangelhos. Nesses próximos 4 meses nós vamos compartilhar o Novo Testamento, histórias e princípios poderosos da palavra de Deus. Por 8 meses nós compartilhamos sobre o Velho Testamento, apontando para Cristo, e foi tremendo poder compartilhar essas verdades da palavra de Deus durante 8 meses, histórias poderosas que nos marcaram, que nos encheram de fé, foram sementes realmente plantadas no nosso coração e com certeza vai produzir muitos frutos. A palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual foi liberada. E eu tenho certeza que você que recebeu essa mensagem, com certeza você recebeu sementes espirituais, e essas sementes vão produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Eu creio muito nisso. Então não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que vocês têm ouvido a palavra de Deus constantemente ou diariamente. Com certeza você está sendo semeado e com certeza você vai ver o fruto disso. É a própria palavra de Deus mudando a sua vida, transformando de uma maneira poderosa. E hoje nós vamos dar início vamos os próximos 4 meses falando do Novo Testamento, da Nova Aliança, começando pelos Evangelhos, pelo Evangelho de Mateus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Fala conosco, ministra os nossos corações, dá-nos sabedoria e entendimento da Tua palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, capítulo 1 de Mateus, versículo 1, nos fala justamente da genealogia de Jesus. Começa falando da genealogia de Jesus Cristo. Eu vou ler a genealogia aqui de Jesus e vamos, então, dar uma introdução do que seria, então, os evangelhos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, versículo 1. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Então, Jesus, filho de Davi. Você já percebe algo que é de fato, a descendência real, uma linhagem real, e nos fala de Davi. Depois fala de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Nasson. Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou a Davi, e a Davi a Salomão, daqui fora mulher de Urias. Olha as mulheres aqui. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúbe, Abiúbe a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, a Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, que significa ungido. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Aleluia, glória a Deus. Bom, nada está por acaso na Bíblia. Com certeza, essa genealogia aqui tem algo a nos ensinar. Mas aqui em Mateus é o início, na verdade, do
Novo Testamento. Então havia o Velho Testamento, ou a Velha Aliança, e agora nós temos o início da Nova Aliança por meio da história de Cristo. E claro que nós sabemos que na cruz ali, realmente Deus estabelece uma nova aliança conosco, e glória a Deus por isso. Nós já compartilhamos um pouco sobre essa nova e eterna aliança que nós temos com Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então veja, o Velho Testamento foi escrito e foi anunciado por profetas. Aqueles estavam proferindo as coisas de Deus. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Uau. Então, no Velho Testamento, foram profetas que estavam anunciando a Cristo, estavam dizendo: Cristo vem. Então, eles estavam anunciando as boas novas de Cristo, né? Agora, no Novo Testamento, a mensagem é por meio de Cristo. Cristo mesmo falou das boas novas. Cristo foi as boas novas, com certeza, mas Cristo anunciou o quê? As boas novas. O que significa, na verdade, o evangelho significa boas novas, né? E hoje nós anunciamos o evangelho, né? Por meio da palavra, por aquilo que nós falamos, né? Nós vimos aqui em Hebreus que o universo, ele com certeza foi formado pela palavra, né? Aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, pelo qual também fez o universo. Jesus fez o universo, mas como que ele fez o universo? Por meio da palavra. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo que Deus cria é por meio da palavra. Por isso nós anunciamos a palavra, por isso nós pregamos aqui. Por isso que eu libero a palavra de Deus aqui, porque eu sei que a palavra é que vai produzir algo, transformação, mudança. É isso que eu creio. Tanto é que Jesus depois disse para os discípulos lá em Marcos 16, 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós anunciamos Cristo por meio da palavra, por meio da pregação da palavra de Deus. Então, evangelho significa boas novas. Jesus veio para anunciar, claro, para ser essa boa nova, mas para anunciar as boas novas do reino de Deus, né? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então a gente vê aqui a pregação do evangelho. Jesus veio para pregar o evangelho. Jesus veio para anunciar as boas novas da salvação por meio dele mesmo. E que, claro, ele viria e que traria o seu reino que seria eterno. Então Jesus veio para anunciar as boas novas. E hoje nós também anunciamos as boas novas do Senhor, o evangelho. Marcos 1, versículo 1 diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, princípio das boas novas de Jesus Cristo. Então o que nós vamos ver nesses próximos dias são as boas novas do Senhor. E quando o evangelho era pregado, curas aconteciam, milagres aconteciam. Então hoje nós estamos iniciando os evangelhos e nós vamos falar das boas novas de Cristo. E à medida que você ouvir as boas novas de Cristo, você vai também ter a fé para ver milagres. Tenho certeza que à medida que você for ouvindo a palavra de Cristo, a fé vai sendo gerada. E uma vez que a fé é gerada, um milagre acontece. Lembra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, nós temos fé. E quando nós temos fé, milagres acontecem. E nós vamos compartilhar muitos milagres, muitas coisas que Jesus fez aqui nesses próximos dias, para que a sua fé seja ativada, para que você creia que quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra de Deus, quando você acredita no que Jesus fez, e eu creio que o milagre também que ele fez lá atrás vai fazer hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E assim você vai receber e você vai ser
tocado pela palavra de Deus de uma forma muito especial, muito tremenda. Mas por que são 4 evangelhos? Talvez você fique perguntando, questionando, por que precisou de 4 evangelhos para falar acerca de Jesus? Eu sei que textos são parecidos e parece são repetitivos, mas na verdade, com certeza, cada um dos evangelhos aborda Cristo de um aspecto diferente. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver em cada livro como Jesus ele é mostrado, né? Então, por exemplo, se eu te perguntar agora o que está escrito aqui nas minhas costas, você não vai saber dizer, porque você só está me vendo de frente. E você não consegue também ver o meu lado, nem esse. Na verdade, você consegue ver apenas uma parte minha. Então, a parte da frente, ok? Porque é como se fosse uma foto que é tirada para frente da pessoa, então só pode ver uma face, né? Um lado. E, na verdade, Jesus é tão glorioso e tão poderoso que precisou, então, de 4. Um que revelasse, só uma ilustração, claro, a parte da frente, de trás, do lado direito e do lado esquerdo. Os 4 lados. Uma foto completa, uma imagem completa. Então você vai ver nos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Mateus, você vai ver que a ênfase é mostrar Jesus como rei. Tanto é que mostra a linhagem real passando por Davi. E aí você vai ver muitas parábolas acerca do reino de Deus. Muitos textos falando acerca de um Deus que é rei, que governa. Então a ênfase é mostrar, e por isso um rei precisa de genealogia, e precisa vir de uma genealogia real. É por isso que aqui menciona então acerca de Davi, de Salomão. Por quê? Porque Jesus veio então dessa descendência. Amém? Então esse é um lado, é o livro de Mateus. E você vai ver isso à medida que nós compartilharmos as histórias bíblicas aqui desse livro. E o livro de Marcos. O livro de Marcos já não tem genealogia, por exemplo. Não é? E nessa genealogia, nesse livro, na verdade, de Marcos, a ênfase é mostrar Jesus como um servo. E que veio para servir, que veio para expulsar demônios, curar enfermos, veio para... A ênfase de Marcos é apenas mostrar o poder, o milagre de Jesus. Jesus servindo, Jesus fazendo, Jesus sofrendo. Ok? Então, esse é o livro de Marcos. O livro de Lucas já mostra o filho do homem. Então, você vai ver muitos aspectos humanos de Jesus nesse livro. O livro também é retratado como Jesus como filho do homem. Então, você vai ver muitos aspectos que você não vai ver em outros evangelhos. Outra abordagem. Jesus como homem. Vamos chegar lá. E você vai ver isso. Essa parte humana. Cristo também foi homem, também Deus, mas também homem. E em João, e na verdade em Lucas, tem a genealogia que vai até Adão. Mostrando esse lado humano. Mas em João não tem genealogia. E ele é retratado como filho de Deus. Então veja, em Mateus, ele é o rei. E a genealogia é real. Em Marcos, ele é o servo. Escravo não tem genealogia. Em Lucas, a genealogia é que vai até Adão. Mostra a parte humana de Jesus. Em João, não tem genealogia também, porque ele é Deus. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ok? Então, só para você entender, quando nós compartilharmos esses livros, esses próximos dias, você vai entender que cada evangelho vai abordar Jesus em um aspecto. E você vai ser ministrado, tocado, marcado pela palavra de Deus. Aleluia! Se você crê, diga amém. E aí, então, nós vemos a genealogia e começando ali por Abraão. Né? Nós lemos Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó.
né? Por que Abraão? Porque Abraão nos fala da linhagem da fé. Da fé. Nós somos da fé. E o desfrute de Jesus vem daqueles que creem. Quem crê em Jesus, quem crê nessas boas novas, ele recebe, ele é ministrado, ele alcança as verdades espirituais, ele recebe da parte de Deus. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, nós, como somos da fé, nós também somos filhos de Abraão. Ora, ou seja, da linhagem da fé, daqueles que creem, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, nós éramos gentios, pré-anunciou o evangelho, ou seja, boas novas, a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de sorte que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, hoje nós somos da genealogia, da linhagem real de Cristo. Aleluia! Da linhagem da fé. Nós somos filhos de Abraão, nós cremos e agora nós desfrutamos das bênçãos daqueles que estão debaixo dessa linhagem. Se Abraão foi abençoado, nós seremos. Se Abraão alcançou a promessa, nós alcançaremos. Se Abraão prosperou, nós vamos prosperar. Se Abraão creu e viu a concretização da promessa, nós também somos daqueles que creem e que recebem das promessas que Deus tem para nós. Aleluia! Nós estamos debaixo dessa bênção, nós estamos debaixo dessa linhagem, da linhagem da fé. Mas aqui também fala a respeito de Jesus Cristo, filho de Davi. E é interessante que lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, isso falando para Davi, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Por que para sempre? Porque Jesus entrou nessa genealogia. E ele, na verdade, é o rei eterno. Na verdade, ele é o rei dos reis. Nós também somos reis. Nós governamos, mas nós temos o nosso rei, o rei Jesus. Ele é o rei dos reis, daqueles que governam, daqueles que estabelecem o reino de Deus, daqueles que fazem a vontade do Senhor. Aleluia! Então essa genealogia vem para mostrar que nós somos reais, nós somos da nobreza, nós somos da linhagem real, nós somos aqueles que de fato governam nessa terra, que estabelecem o reino de Deus, que faz a vontade do Senhor acontecer na terra como ela é feita no céu. Aleluia! Eu creio nisso, eu creio na graça e no favor de Deus. Eu creio muito que Deus, de fato, nos colocou nessa linhagem real. E vamos ter a oportunidade, claro, se formos vencedores, reinar com Cristo durante o milênio. Vamos falar sobre isso lá na frente em Apocalipse. Mas, então nós vemos aqui nessa genealogia algumas coisas importantes. Ali já mencionando Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Abraão é aquele que foi chamado para ir para uma nova terra. Podemos falar que esse é um tipo de pessoas que são empreendedoras, que fazem acontecer coisas, pessoas importantes. E esse é Abraão. Isaac são pessoas comuns. Nós não vemos muita coisa na história de Isaac. Ele simplesmente foi alguém que herdou ali herança. São pessoas comuns. Mas nós vemos também Jacó. Jacó aponta para aqueles que fizeram o que não devia. Aponta ali para os enganadores. Aqueles que aprontaram, que fizeram o que não devia ser feito, que erraram, que falharam. Então Deus também é um Deus de Jacó, claro, mas o alvo de Deus é transformar todo Jacó em Israel. E Deus é que faz isso, tem feito isso nas nossas vidas, nos transformado dia após dia, aleluia, porque o Senhor nos alcança. Mas é interessante também que nessa genealogia também faz questão de mencionar algumas mulheres, né, que tiveram uma má reputação,
ou fizeram coisas que não deveria ter feito, mas que fizeram, mas que Deus fez questão de colocar. Não só fizeram, mas algumas fizeram, outras tomaram decisões nobres, nós vamos ver aqui, mas a vida delas no passado não era, na verdade, uma vida realmente que uma vida como às vezes nós esperamos, uma vida sem erros, sem falhas e tudo mais. Mas nós vamos ver aqui. Primeiro a gente vê Tamar. Tamar teve um filho com o sogro, né? Teve um incesto, diz a palavra de Deus, né? Então, como que da genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus veio a partir de uma situação como essa, né? Depois nós temos Raabe. Raabe era prostituta, mas recebeu os espias ali na sua casa e protegeu eles, e por isso foi salva, ela e quem estava dentro da casa dela. Então você vê, está aqui na genealogia também de Jesus. A gente vê Ruth. Ruth era moabita, não tinha nada a ver com o povo de Deus, longe dos caminhos de Deus, vivendo talvez ali a idolatria de outros povos. Mas ela se casou com um dos filhos de Noemi, né? E que morreu, inclusive, ali, mas ela decidiu seguir a sogra, voltar para a terra, porque com certeza ela creu nesse Deus. Tanto é que disse para ela, olha, o seu Deus agora é o meu Deus. Então ela teve uma experiência, mas o passado dela foi ruim. Depois nós vemos também Batseba, né? Que veio se tornar a mulher de Davi, mas foi fruto de um adultério. Que veio, e depois veio Salomão, não foi ali o fruto do adultério, porque a criança morreu, né? O primeiro filho ali de Davi com Batseba, mas foi alguém que Davi adulterou. Mas depois veio Salomão. Então você vê, Deus faz questão de colocar essas histórias para mostrar para nós que Deus aceita todos. Não importa o seu passado. Não importa o que você fez, não importa, por caminhos que você andou no seu passado. Importa se você creu. E se você entregou sua vida para o Senhor, você agora faz parte de uma nova linhagem. Você faz parte agora de uma nova história, nova história de vida. E esse é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que você ter uma experiência com Deus que pode mudar a sua vida para sempre. Entende? Então, quando você creu, quando você acreditou, você então agora passou a ser da linhagem do Senhor Jesus. Você agora é filho de Deus. Agora Deus tem uma nova história para você. O seu passado foi apagado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o Deus da restauração. Esse é o Deus que depois até restitui aquilo que você perdeu. Então veja, ao colocar essas mulheres aqui, Deus está falando, olha, eu sou o Deus transformador. Eu sou o Deus que muda histórias. Do lugar onde era impossível, veio aquele que foi o Salvador. Então, isso é maravilhoso na Bíblia, porque isso nos dá a plena certeza da bondade de Deus e da graça de Deus. Então, se você está aqui me ouvindo e o seu passado foi um passado ruim, talvez você fez coisas indevidas, coisas pecaminosas, coisas muito erradas. Eu quero dizer que há o perdão para você e há uma nova vida e uma nova história, e você nem tem ideia do que Deus pode e quer fazer através da sua vida nos dias que virão. Você não sabe o que vem aí depois, talvez, da sua vida, sua história de vida. Você não tem noção ainda do que Deus pode fazer em você e através de você. Então não importa o que você fez, importa se você entregou a sua vida para Jesus, se você entendeu as boas novas do Evangelho. Para que todo que crê nele tenha a salvação, não pereça, mas tenha a salvação eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Essa é a mensagem das boas novas. Jesus veio para pagar a nossa dívida. Jesus veio para pagar o nosso passado e nos dá uma nova história. E nos dá uma nova vida. E a genealogia de Jesus termina dizendo sobre 14 genealogias.
ali desde Abraão até ali Davi ao exílio, e o exílio até Jesus. E nós sabemos que o número 42 aponta para um tempo de sofrimento, né? Tanto é que a grande tribulação vão ser 42 meses. Então nós vemos que chega um momento em que as boas novas chegam até nós. Há momentos de sofrimento, sim, mas há momentos em que as boas novas chegam, e as boas novas, aqui no caso do Evangelho, é o próprio Cristo. Cristo é a nossa boa notícia. Então, se nós queremos ter fé e esperança, temos que olhar para Cristo. Então, esses 4 evangelhos vão nos dar fé nas boas novas, nas boas notícias. Vamos ouvir boas notícias nesses dias. E ao ouvirmos essas boas notícias, nós vamos ter fé. E ao ter fé, nós vamos ver milagres. Então, prepare-se para ver milagres. Enquanto falarmos de Cristo aqui, repetidamente, das histórias de Cristo nesses evangelhos, prepare-se para mergulhar em um novo nível de fé. E uma vez que você vai mergulhar no novo nível de fé, você também vai mergulhar em um novo nível de milagre. Aleluia, porque quem crê traz as coisas que não existem à existência. E é isso que vai acontecer quando nós compartilharmos nesses dias os evangelhos. E claro, vamos falar de todo o Novo Testamento, né? Vão ser aí 122 histórias, já fiz as contas, nesses próximos 4 meses, que vamos compartilhar verdades tão poderosas do Senhor, e que seu coração vai se encher de fé. Então é tempo de milagres, é tempo de você experimentar o que você não experimentou, é tempo de você ver o que você nunca viu, em nome do Senhor Jesus. Então, às vezes nós chegamos perto do final do ano, faltam 4 meses para terminar o ano, nós pensamos que vamos deixar para o próximo ano novos desafios, novos sonhos, esse ano já está acabando. Eu quero dizer que ainda não acabou. Deus pode, quer e vai fazer muito mais na sua vida. Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer muito mais na sua vida nesses próximos meses, ainda esse ano. Você vai ver o que você nunca viu e você vai experimentar o que você nunca experimentou, em nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele pode fazer agora mesmo. Não há limites para Deus. E nós vamos compartilhar os evangelhos. E você vai receber essas boas notícias, essas boas novas. Você vai ter fé e você vai ver milagres em nome de Jesus. Por isso eu queria convidar você, e não só você, mas todos aqueles que você ama, a estar conosco nesses últimos 4 meses para ouvir essas ministrações, porque vão ser ministrações de fé, para crermos em milagres, assim como Jesus fez. Ele vai fazer na sua vida e naqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração de uma forma poderosa nesses próximos dias, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho. Amém? Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos e declaro que nesses dias as sementes serão plantadas, sementes da palavra de Deus, e vai gerar fé, vai gerar muitos frutos para a glória do Senhor. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que haverá um mover do Espírito, mover do Senhor, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Eles vão desfrutar de uma maneira gloriosa e poderosa nesses dias como nunca antes, de uma fé extraordinária no que o Senhor já fez no passado, mas o Senhor continua fazendo hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E esse Deus que fez, continua fazendo hoje, por meio da fé. E por meio da fé nós cremos que milagres vão acontecer na vida dos meus irmãos, de uma forma extraordinária, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Enquanto eu orava aqui, eu lembrei que, até falei aqui numa das nossas lives, e que há 15 dias atrás eu plantei algumas sementes de pimenta. Aqui não se vende pimenta malagueta. Mas alguém que produziu me deu. E eu plantei uma semente, né? E é muito interessante, né? Que agora ela tá uma plantinha, algumas plantinhas desse tamanhozinho, né?
Então, o que eu plantei há 15 dias atrás já começou a aparecer e a crescer. Daqui a alguns meses, vamos ver o resultado, né? O fruto do plantio, né? De que eu plantei há 15 dias atrás junto com meu filho. Nós estamos lá cuidando, claro, dessa semente. É importante que você cuide da semente que você está recebendo aqui. Então, você está sendo semeado. E a palavra de Deus está sendo semeada na sua vida. Isso tem muito valor espiritual. Então, à medida que você recebe, você diz amém, você acredita naquilo que nós falamos, pregamos, que é a palavra de Cristo, você está sendo semeado. Cuide dessa palavra, cuide para que ninguém roube essa palavra, né? E continue regando ela. Quando você declara, você ora, você diz que acredita, né, naquilo que foi ministrado, então isso tem valor espiritual e vai crescer. Daqui a pouco vai começar a produzir fruto. Então tenho certeza que vai ter muitos frutos ainda esse ano. Ainda esse ano você vai ver colheitas. Daqui que talvez você foi semeado talvez de anos atrás, mas também que talvez frutos daquilo que você foi semeado nesse ano, ouvindo a palavra. Entende? Então tem muito valor espiritual que você está fazendo aqui nesses dias. E eu espero que você chame outros, convide outros para também estarem recebendo a palavra. Quando nós compartilharmos também ali no nosso grupo, Histórias em Princípio da Bíblia, se você não entrou ainda, pode entrar lá. Você possa compartilhar com outros, né? Passe para outros aquilo que você tem recebido. Com certeza outros também serão muito abençoados. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então prepare-se para esses próximos 4 meses. Você ser ricamente abençoado e ser cheio de fé. Você vai se encher de fé. Muito, porque você vai ouvir a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo vai gerar muita fé no seu coração. E muitos milagres vão acontecer. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amo vocês.